ferramenta nas tuas mãos neste momento, através da ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos 5:1 diz assim, ó. Eles atravessaram, acenda a luz para o pessoal aí, é o Gabriel ou é o Samuel? Deixa eu ver, é o Samuel. Pode deixar acesa, eles estão com a Bíblia na mão, fica mais fácil. Acende a outra também, isso. Assim facilita para quem está com a Bíblia impressa na mão. No celular dá para ler, mas na Bíblia impressa fica difícil, né? Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. Nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade, nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Samuel, pode voltar no verso 1, tá bom? Meus irmãos, é uma história conhecida. Nós já ouvimos falar dessa história mais de uma vez. Eu acho importante, e você tem, lógico,
a liberdade de pensar diferente. Mas eu acho importante entender que a Bíblia não fala o nome desse homem. Quem era esse homem? Não sabemos. Qual era a família dele? Não sabemos. A idade dele também não sabemos. E por que ele ficava endemoniado desse jeito? Também não sabemos. Eu acho importante, Lígia. Eu vou falar para você por que eu acho importante. Em João, o Evangelho de João, tem a manifestação da cura na vida de 2 cegos. Um cego, Jesus curou e falou para ele assim, ó, vá, não peque mais, para não te acontecer coisa pior. O outro cego, a turma perguntou e queria saber, quem que pecou? Ele ou os pais dele para que ele ficasse desse jeito, cego? E aí Jesus fala, nem ele pecou, e nem os pais dele pecaram. A situação está desse jeito para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Eu acho válido nós olharmos para uma situação como essa, uma situação onde nós não sabemos quem é a pessoa, o nome, mas nós não sabemos também o que levou essa pessoa a viver desse jeito. Quem veio no culto no domingo ouviu e vai lembrar o que eu vou repetir. Por exemplo, no domingo, nós falamos sobre as situações do dia a dia, né? Nós pensamos sobre o alto, sobre o baixo, nós pensamos sobre as dificuldades, o desafio de nós vivermos com a mente equilibrada nos bons momentos, mas nos maus momentos também. E nós falamos também sobre o cuidado de nós não ficarmos rotulando o pecado. Que às vezes a pessoa, ela entende, pecado é matar, e matar é pecado. Roubar também é pecado. Adulterar também é pecado. Vício dos mais variados também é pecado. E às vezes é feita uma lista que enche uma mão, talvez enche as 2 mãos, de pecados que são assim, mais gritantes aos olhos da sociedade de uma maneira geral, e parece que só isso é pecado. E de repente você vê uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, aquela pessoa fofoqueira, seja homem, seja mulher. Aquela pessoa que gosta de ficar falando e cortando a vida do outro, e gosta de ficar... É pecado, mesma coisa. Só que é um pecado que é cometido por muito mais pessoas. E por isso, muitas vezes, ele não é combatido. Porque vai interferir na vida de muitos. Muitos vão ter que se ajustar em relação a cuidar da vida do outro. A mentira também. Mentira é pecado. E quanto crente mentiroso, quanto crente dissimulado, quanto crente 2 caras, é pecado. É pecado. O estrago talvez seja diferente do estrago de um assassinato, de um adultério, ou de alguma daquelas outras situações que eu falei inicialmente, mas é pecado, mesma coisa. E aí eu falei no domingo e estou dando uma recapitulada hoje, da importância e da necessidade de nós não ficarmos cuidando da vida dos outros, de nós cuidarmos da nossa vida, que só da nossa vida já dá um trabalho tremendo, quanto mais cuidar da vida dos outros também, né? Então, por esse motivo, eu fiz o rodeio para chegar aqui. Por isso que eu acho muito positivo. E você vai pegar a sua Bíblia
estou meio surdo. E você vai pegar sua Bíblia e vai olhar os milagres que Jesus operou. Na grande maioria das vezes, você vai ver, Jesus manda o paralítico levantar e andar, o homem da mão mirrada estender a mão, Jesus opera o milagre, mas ali naquele caso não está falando o porquê daquela dificuldade. Eu gosto disso, eu não sei você. E eu gosto por quê? Porque sem ter muito subsídio para ficar falando, tá assim porque fez aquilo, tá assado porque fez aquilo outro, já tem gente que fala e fala até demais. Imagine se falasse aqui, esse homem ficou desse jeito porque ele fazia isso, ou ele fazia aquilo, ou ele fazia aquilo outro. Imagine como que ia ficar a cabeça das pessoas quando elas lessem um texto como esse. Imagine como ia ficar a nossa cabeça. Provavelmente nós íamos ficar meio maluco, meio doido. Então, eu acho, eu vou repetir o que eu já falei 2 vezes, vou repetir a 3ª vez. Eu penso desse jeito, e você pode pensar diferente do que eu penso, e não tem problema nenhum. Não é pecado, não é errado, muito pelo contrário. Mas eu acho uma boa, e eu acredito que Deus propositadamente deixou desse jeito. Não precisamos saber o porquê dele ter chegado nesse estágio, de se ficar tão endemoniado que corrente nenhuma conseguia prender a mão daquele rapaz, corrente nenhuma conseguia prender o pé daquele rapaz, tão endemoniado que as roupas dele eram rasgadas, tão endemoniado que ele vivia longe de todos e vivia em meio aos sepulcros. Não sabemos exatamente o porquê. Nós só sabemos que acontecia aquilo ali na vida daquele rapaz. Aí nós vamos ter um respaldo para pensar nisso. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Tem gente que brinca com aquilo que é errado. Tem gente que brinca com o pecado. A Bíblia, a Bíblia deixa bem claro, salário do pecado é a morte. A pessoa que quiser viver fazendo aquilo que é errado, ela vai trazer para a vida dela problemas e consequências das mais graves. E aí tem um exemplo para a gente olhar de alguém que em um dado momento, por algum motivo, deu alguma brecha, alguma abertura. Qual foi a brecha, pastor? Qual foi a abertura, pastor? Não sei. Eu não vou ficar aqui falando para você, propondo pensar coisas que não procedem. O fato é, verso de número 2 fala disso. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E é disso que eu quero falar. Esse é o assunto que eu quero propor para todos nós pensarmos. Inclusive porque nós vamos levar a lição para casa. Inclusive, já está tudo aqui já. Vou dar prova para você fazer. Você vai levar a prova para fazer lá em casa e depois nós vamos corrigir sua prova. Tá bom? Então, aqui o texto diz assim, quando Jesus desembarcou, quer dizer, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Aí quando eles desembarcam, se deparam com aquele rapaz que vem ao encontro de Jesus. Aí está a importância de nós pararmos para pensar nessa noite aqui. Porque se Jesus e aqueles discípulos não tivessem desembarcado naquela região, aquele rapaz estaria endemoniado até hoje. E muitas vezes nós não desembarcamos, porque nós sabemos que se desembarcarmos, vamos acabar de repente dando de frente com algumas situações difíceis de se resolver. Lembra da história do Jonas? O Jonas, em algum momento,
ele foi chamado para ir pregar para um grupo de pessoas. Ele fugiu, ele foi para o outro lado. Ele não queria desembarcar onde havia o problema. Ele não queria, ele queria desembarcar em outro lugar. Ele pagou para ir para outro lugar. E às vezes nós nos comportamos exatamente assim. Veja só a importância de desembarcar. Veja, o Pedro estava no barco. O barco estava lá com os outros rapazes juntos, os outros discípulos junto de Pedro. Aí Jesus está vindo lá na frente. E o Pedro olha e eles pensam, um fantasma, fantasma, fantasma. Jesus fala, não é fantasma, vocês são muito bobos, estão com medo à toa. Sou eu. Aí, se é o Senhor, então fala para que eu desembarque desse barco. E o Pedro, ele desembarcou. E porque ele desembarcou, ele viveu experiência com Deus. Fala para quem está pertinho de você assim, ó. Desembarca para viver o sobrenatural. Eu acho importante a gente pensar isso aí. Eu acho importante nós olharmos um outro exemplo, uma outra história, uma outra situação, não dentro do barco, mas dentro da mesma história, dentro da mesma situação. Pedro, Tiago, João, junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés aparece, Elias aparece, Jesus está ali. É uma coisa de doido, manifestação poderosa ali naquele lugar. O Pedro olha, ele fica bobo, com a boca aberta. Aí ele fala assim, ó, nossa, Jesus, que da hora. Quer que faça uma tenda para vocês aqui? Faça uma para o Senhor, faça uma para o Elias, faça uma para o Moisés. Fazemos uma tenda para vocês. E a gente fica aqui. Jesus faz o quê? Não, você está louco, Pedro? Nós precisamos voltar, nós precisamos descer, nós precisamos desembarcar. Tem gente que está precisando da nossa ajuda. E Jesus, ele simplesmente, ele não deixa o Pedro ficar embarcado naquele momento gostoso, naquele momento agradável. Até falei de manhã que os irmãos deram risada, não sei porquê, era para chorar. Quem tem gato aí? Deixa eu ver. Quem tem gatinho em casa? Só o Silvinho, a Cláudia e eu? Vocês não gostam de gato, não? Vou arrumar um gato para cada um de vocês, semana que vem. Você pode vir pronto com a gaiolinha para levar um gato para casa. Vou entregar para as crianças lá na escolinha ainda. Ai, ai, ai. Quem tem um cachorrinho lá em casa, então? Um pet. Oh, meu Deus do céu. A gente às vezes fica parecendo com esses gatos, com esses cachorrinhos, que fica só engordando dentro de casa. Sabe aqueles gatos gordos? A Maria, você já viu a Maria? Como que a Maria, coitada, até para ela subir onde eu ponho a ração para ela, agora ela vai subir, daí ela olha para a minha cara assim, ela fala, você não quer ajudar eu subir, não? Aí eu tenho que pegar ela, ajudar ela a subir, a miserável só engorda. Às vezes nós ficamos desse jeito. Um monte de gato gordo, um monte de gata gorda, um monte de cachorro gordo, um monte de cachorra gorda, com todo respeito. Eu acho que você está entendendo que eu estou fazendo uma ilustração, não estou desrespeitando, estou dizendo, às vezes nós ficamos como esses animaizinhos que ficam assim, ó, todos folgados, só come, bebe e dorme dentro da própria casa e não faz nada. Se chega alguém no portão de casa, os cachorrinhos que a turma gosta de carregar, os cachorrinhos olham e só falta ele falar assim, viu, tem gente lá, você não vai olhar quem que é? Eu lembro lá na casa da minha mãe, tinha uns cachorros vira-lata, passava gente na rua, os cachorros eram barulheira, os cachorros hoje em dia eles deitam na cama, eles deitam no sofá, eles têm um cobertorzinho, é bife na manteiga, aleluia, Eu estou brincando falando disso daqui, porque muitas vezes nós nos comportamos assim dentro da igreja. Nós não desembarcamos, nós ficamos acomodados. E enquanto nós estamos acomodados, embarcados dentro de uma embarcação,
do lado de lá tem alguém precisando da nossa ajuda. Do lado de lá tem alguém precisando que nós cheguemos falando de Jesus. Se Jesus não desembarca ali naquela região, aquele rapaz estava lá até hoje. Mas Jesus desembarcou. Irmão, irmã, talvez é uma palavra para te provocar. É uma palavra para deixar você incomodado. É uma palavra para você ir embora para sua casa, talvez até mesmo bravo com o pastor. Mas depois, no meio do caminho, você fala, mas o pastor estava certo mesmo. Às vezes na nossa casa tem pessoa que está passando apertado. Talvez não esteja no estado que esse rapaz estava. Endemoniado a ponto de morar no cemitério, de viver pelado, viver sem roupa, não poder nem ser acorrentado. Mas talvez nós tenhamos pessoa que está dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, vivendo, sofrendo, amargurada. Pessoa que às vezes até está pensando em fazer besteira com a própria vida ou com a vida de alguém. Pessoa que está sofrendo no casamento, e nós, de repente, se nós desembarcarmos, essa pessoa, ela vai ser tocada por Deus, essa pessoa, ela vai ser marcada por Deus. Olha, nós estamos conversando nas células, na minha opinião, as lições, elas têm muito conteúdo, então não dá para esgotar na célula, mas dá para a gente passar para o pessoal uma visão da lição e mandar para eles por e-mail ou pelo zap, para eles estudar depois. Ontem falamos sobre conhecer a Deus. Quanta coisa conversamos e não esgotamos a lição. Não esgotamos, não dá conta de esgotar a lição. É muita coisa, apenas e tão somente para falar do conhecimento de Deus. Sabe, nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos desembarcar. E é por isso que nós temos um papel aqui. E esse papel, você vai levar, cada um vai levar um. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desembarcar na região da qual nós estamos ali inseridos, morando. Nós vamos desembarcar. Talvez tenha alguém ali perto de nós que está precisando muito de ajuda. Ali perto da sua casa tem alguém que fica com aquele som alto até de madrugada, aquele som do inferno até de madrugada. Pastor, nossa, lá em casa, lá nós nem dorme. Então, ali perto da sua casa tem talvez algum bar, onde o pessoal bebe, briga. Eu, de vez em quando, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu acordo com barulho de gente brigando. Aí eu dou uma de fofoqueiro, né, irmão? Eu subo no muro ali para espiar o que está acontecendo. Aí, vai ver, é um monte de gente. Eles brigam lá na esquina, eles vêm parar brigando aqui, ó. É 20, é 30, aí um bate no outro, é mulher rolando por chão. É uma coisa de maluco. Aqui acontece isso, aqui acontece. Talvez lá na sua casa, ou perto da sua casa, aconteça também. Talvez não chegue nesse extremo, mas tem questões que precisam ser mudadas, transformadas, sabe? E se nós não nos posicionarmos, o assunto vai continuar do jeito que está, e o povo precisando da ajuda, e nós embarcado, tranquilo. Quarta-feira a gente vem para a igreja, recebe oração, faz oração. Domingo a gente vem para a igreja, recebe oração, faz oração, canta. E está tudo bem, porque nós, afinal de contas, já somos salvos mesmo. Enquanto isso, um monte de gente endemoniada perto de nós, precisando de ajuda. Um monte de gente passando aperto ao extremo, precisando de ajuda. Precisando. Então, a história desse rapaz aqui, eu vou contar para você a história rapidamente, porque nós já lemos, você já entendeu a história. Esse rapaz, ele vai até Jesus, ele chega até Jesus muito parecido da forma como Paulo e o Silas foram abordados por aquela mulher que vivia na adivinhação, sendo possuída por um espírito de adivinhação. Aquele espírito vai e fala do Paulo e do Silas. Esses homens, eles anunciam o Deus vivo, né? Eles anunciam o Senhor.
E o Paulo, em algum momento, ele fala, sai dela, e acabou. Quando saiu dela, acabou. As pessoas ficaram perturbadas, porque o dinheiro que eles ganhavam através daquela mulher, eles não iam ganhar mais. Aqui é muito parecido. Esse espírito, ele vem, ele se prostra, ele coloca o rapaz prostrado diante de Jesus. Olha, que tenho contigo, vieste me atormentar, me incomodar, deixa nós quietos aqui. Esse lugar, essa região é nossa. Tanto que eles negociam, eles conversam com Jesus, ele fala, olha, está tudo bem, a gente pode sair desse rapaz, mas dessa região aqui não convém nós sairmos, porque nós moramos, nós vivemos nessa região. E você vai ver que em muitos e muitos lugares há espíritos territoriais. Em muitos e muitos lugares é o mesmo espírito que atua trazendo prostituição, atua levando a bebedice, atua levando ao adultério, atua levando ao uso das drogas ou da bebida, atua em muitos lugares. Aquele espírito, aquela legião atua em determinados lugares. Agora, nós podemos olhar e fazer de conta que nós não estamos entendendo de nada e seguir a nossa viagem. Afinal de contas, nós já recebemos oração mesmo. Ou nós podemos nos posicionar. E, na verdade, nós devemos nos posicionar. E é isso que eu quero incentivar você a fazer. Você vai levar esse papel aqui, não tem nada escrito. Quem vai escrever? Você. Não vai escrever o nome de ninguém. Não coloca o nome de ninguém. Você vai escrever o tipo de problema que você consegue ver à volta da sua casa. Eu vejo, não precisa escrever o endereço que você mora também. Você vai escrever lá, eu vejo bebedice, eu vejo brigas, eu vejo biqueira, eu vejo prostituição, eu vejo bar, você sabe o que tem lá perto da sua casa que não é legal? Você sabe o que tem que não é saudável? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Você vai escrever. Você não vai escrever o nome de ninguém. Aqui não está escrito o nome do homem. Não tem necessidade de você escrever o nome de ninguém aqui. Mas você escreve aquilo que você gostaria que fosse mudado na região onde você está morando. E nós vamos, na quarta-feira que vem, colocar no balde de óleo. Nós vamos colocar todas essas situações diante de Deus, no óleo, no azeite. E Deus vai agir. Deus vai operar. Agora, nós precisamos desembarcar. Senão nós ficamos aqui, fazemos campanha, fazemos corrente, fazemos campanha, fazemos corrente, e nada muda, e nada acontece, porque nós não desembarcamos, porque nós não nos posicionamos, porque nós, e quando eu digo nós, eu estou falando a igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim São Jorge. Eu não posso falar da igreja dali, da igreja de lá, nem da igreja da acolá. Eu posso falar daqui, e eu posso falar com você. Você está me dando a felicidade de poder falar com você e está me dando a sua atenção. E nós devemos de trabalhar, e nós devemos de buscar em Deus mudança. A mudança para essa região. Como, pastor? Começa por aí. Eu tenho conversado com você, nós estamos desenvolvendo situações dia após dia. Sabe? Algumas coisas acontecem que não são normais, mas nós muitas vezes deixamos como se tudo fosse normal. É normal a pessoa ficar aí na rua, na esquina, se prostituindo. Não é normal. E você já deve de ter percebido, aqui na região, em alguns lugares, tem pessoas fazendo ponto de prostituição.
A pessoa fica ali esperando aquele homem que está voltando do serviço, marido, um homem casado, pai de criança, que ficou fazendo hora extra, trabalhando até tarde para ganhar o pão de cada dia, voltando embora para casa, muitas vezes acaba sendo abordado no meio do caminho, para destruir uma família, para destruir. Você sabe como que as coisas funcionam. As crianças estão lá, tem uma ou outra criança aqui com a mãe, a maioria das crianças está lá. Você já é gente grande, você já sabe como que funciona. Você já sabe como que funciona em relação até mesmo às drogas. Você anda para lá, você anda para cá, você anda para colar, sempre tem alguém oferecendo, alguém que vem buscar. Isso não é segredo para ninguém, não é. Mas o problema é se tornar algo normal, algo comum, algo que faz parte. Então, temos que nos posicionar espiritualmente. O cuidado de não pôr nome, de não expor, porque não tem necessidade. Porque quando Deus trabalha, Ele trabalha para libertar. A história mostra que aquele rapaz foi liberto, aí ele queria seguir Jesus. Jesus falou: você não precisa me seguir, rapaz. Volta lá para sua casa, volta lá para sua família, fala lá na sua casa o que eu fiz por você, conta lá para os vizinhos, para os amigos, para os colegas seus, o que eu fiz para você. E nós lemos aqui, o texto diz: todos ficaram admirados, porque quando Deus trabalha, a transformação, ela é real. Diga amém e diga graças a Deus. Você entendeu a conversa, sim ou não? A conversa ficou clara, sim ou não? Você vai anotar, você vai trazer para nós na semana que vem. Nós não vamos ler, eu não vou ler. Ninguém vai ler. Você vai trazer, obrigado, Wanderlei. Você vai trazer e pode ir entregando, um para cada um. Você vai trazer e vai colocar a folha no óleo. Vai ter uma vasilha com o óleo e você vai colocar a folha na vasilha com o óleo. É isso. Pastor, eu quero ver a minha... Olha, parece que o senhor está falando aí, parece até de Deus, viu, pastor? Não, não parece, é de Deus. Eu estava pensando nisso esses dias. Lá na rua da minha casa está difícil. Lá no meu bairro está um problema. Olha, lá o meu vizinho, pastor, Deus está vendo isso tudo. E Deus está colocando você para desembarcar. Pergunte para quem está pertinho de você: vai desembarcar ou não vai? Aí é com cada um. Ah, não, pastor, eu não vou desembarcar. Eu vou ficar quieto no meu canto. Eu não quero nem saber de nada com nada. Tá bom. Você que está aí também através da transmissão aí, você vai desembarcar da internet também ou não vai? Desembarca, sai da sua casa e vem para dentro do templo. Vem juntar com o povo aqui, desembarcar. Ah, eu estou aqui na minha casa, na nossa casa, é quando não dá. Aí assiste, quando não dá. Agora, ficar cultuando dentro de casa sem vir para dentro do templo, receber instrução, orientação e marchar junto com os demais, é posicionamento. Eu quero orar com você. Você se coloca em pé, por favor. É uma guerra espiritual. E é uma guerra que Deus já nos deu a vitória. A vitória já é nossa. Mas nós temos que desembarcar. Nós temos que nos movimentar. Desde a hora que eu estou com o microfone na mão, eu estou conversando com você. Nós precisamos nos movimentar. Sobrou papel? Ótimo, ótimo. Nós precisamos nos... Pode deixar na mesa, Wander. Obrigado. Vamos orar. Agora você vai levar na sua mente a rua da sua casa. Você vai levar na sua mente aquilo que você vai escrever no seu papel. Eu quero orar com você. Ah, mas eu estou precisando de uma bênção, pastor. Só de você sair da sua casa e vir para cá, Deus já liberou a bênção sobre a sua vida. Pode saber. Bênção que não vai faltar. Bênção que não vai faltar. Agora, a igreja precisa desembarcar. Meu Deus, eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que nesse momento
as situações críticas sendo colocadas diante do Senhor. Eu sei disso daí. E eu peço nesse momento, Deus, que os anjos do Senhor estejam desde já agindo. Os anjos do Senhor estejam desde já se movendo. O mal comece a ser, ó Deus, colocado por terra, através do posicionamento do meu irmão e da minha irmã. Tantas situações como droga, como bebida, como prostituição, como jogos, vícios dos mais variados. Prostituição. Quantas situações, ó Deus, problemáticas. Bares onde muitas vezes as pessoas ficam até de madrugada, com som alto e com músicas que são extremamente ofensivas às pessoas do bem. Nós oramos nessa hora. Oramos para que possamos ver situações sendo revertidas. Oramos para que possamos ver pessoas que estão ligadas e envolvidas nisso tudo que nós estamos conversando, para que possam começar a vir para dentro do templo, buscar ajuda, buscar uma nova história. Eu oro e eu abençoo esse irmão, eu oro e eu abençoo essa irmã, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu declaro sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre a vizinhança do meu irmão, a rua, o bairro onde eles estão inseridos. Eu quero declarar em nome de Jesus que o avivamento ele vai chegar através desse irmão, através dessa irmã. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Muito bem. Quem está conosco pela transmissão até esse momento, obrigado pela sua companhia. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Domingo.